Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa aqui. Hoje a gente tem um material, olha, bem variado. Bastante, né? De um lado, vamos investigar um caso que deu o que falar, um incidente de protocolo num concurso de beleza lá na Tailândia. Uhum. E do outro lado, a gente muda totalmente de assunto, ou quase, e foca nas mudanças fiscais que estão vindo aí para o mercado de aluguéis no Brasil. Uma mistura interessante. Pode parecer estranho juntar as duas coisas, né? Mas é justamente nesses cruzamentos, nessas misturas, que a gente às vezes acha umas ideias, umas perspectivas mais ricas, eu diria. Concordo. A gente tenta sempre fazer isso, né? Exato. A nossa missão aqui é essa: pegar essas fontes. Hoje temos umas notas sobre diplomacia e protocolo no Miss Universo Tailândia e também infos sobre a reforma tributária brasileira. Sabe, aquela lei complementar 21420D5? Sim, sim. E fuçar nesse fundo, tirar o essencial, as ideias-chave e, quem sabe, achar umas conexões que não tão óbvias. Exatamente. Ver o que liga uma coisa na outra. Temos detalhes específicos dessa quebra de protocolo na Tailândia e também o que esperar da reforma nos aluguéis a partir de 2026. Bom, vamos começar a desdobrar isso. Vamos lá. Começando pela Tailândia, então. A situação toda gira em torno do presidente do Miss Universo Tailândia, um tal de Nawat. Certo. Segundo o material que a gente tem, ele investiu uma grana alta no evento, coisa de mais de 200 milhões de baht, bastante dinheiro. Uma quantia considerável, sem dúvida. E o estopim foi quando algumas candidatas se recusaram a tirar umas fotos, uma sessão de fotos específica. O que talvez em outro lugar passasse batido, lá foi interpretado de um jeito muito sério, como um desrespeito direto à figura dele, do anfitrião. E aí que a coisa pega, né? Exatamente. Aqui é onde fica realmente interessante a intensidade, a profundidade da reação cultural a isso. O fascinante aqui a gente precisa entender o peso cultural que a figura do anfitrião tem. Não só na Tailândia, né? Em boa parte da Ásia, isso é muito forte. É diferente daqui então. Muito. As fontes que a gente leu, elas destacam uma hierarquia bem clara, sabe? E o anfitrião tá lá no topo, numa posição de muito destaque. Entendi. E falam até num contrato invisível tradicional. É como se fosse um acordo não escrito, mas que todo mundo entende, sabe? Tá na raiz das interações sociais ali. Um contrato invisível. Gostei disso. E esse contrato não pode ser quebrado. Então, a recusa das moças lá, das candidatas, de tirar as fotos, olhando por essa lente cultural, não é só, não tô afim, ou minha agenda tá apertada. Não é trivial. Então, não é uma opção. É tipo a base das relações sociais ali. Estruturante mesmo. Nossa, essa ideia do contrato invisível é muito forte mesmo. E as notas que a gente tem aqui, elas batem nessa tecla, né? Dizem que seria um erro olhar para isso só como drama de concurso. Sim, seria simplificar demais. A leitura correta, segundo o material, coloca isso como uma questão de governança cultural e também de preservação de valor. Você pode explicar um pouquinho melhor o que eles querem dizer com isso? Governança cultural, preservação de valor, parecem conceitos importantes aqui. Claro, claro. Governança cultural, nesse contexto que a gente está falando, são os jeitos, muitas vezes informais, não escritos, né, que uma sociedade usa para manter sua ordem, seus valores, o que se espera do comportamento das pessoas. Uhum. É como a cultura se organiza e se regula por si só. E quando as fontes falam em preservação de valor, o que elas estão dizendo é que respeitar o anfitrião não é só uma questão de boa educação e de etiqueta. É mais profunda. Bem mais. É um pilar que sustenta coisas maiores, a harmonia social, a ideia de reciprocidade, a própria estrutura de hierarquia que organiza como as pessoas interagem ali. Faz sentido. Por isso que a fonte conclui de um jeito tão direto, né, dizendo: respeito ao host não é detalhe, é patrimônio estratégico. Entendi. Patrimônio estratégico. Isso é forte, quer dizer, não é só uma questão de costume. Tem um valor real, consequências reais ligadas a esse respeito. Exatamente. E aí, se a gente conecta isso com o cenário mais amplo, Sim, fica muito claro quão importante é entender essas nuances culturais em qualquer situação internacional. Qualquer uma mesmo. tipo o quê? Pensa em diplomacia, negociação de negócios, parcerias entre universidades, ou até organizar eventos grandes globais. Certo. Ignorar essas regras que não estão escritas, esse tal contrato invisível, pode custar caro. Caro mesmo. Em que sentido? Pode destruir a confiança,
azedar relações que demoraram para ser construídas, sabe? Pode até fazer um projeto inteiro ir por água abaixo. A sensibilidade cultural, a inteligência cultural, deixa de ser só algo legal de ter. Vira essencial. Vira um ativo estratégico indispensável. Entender quem tem autoridade simbólica, como se demonstra respeito, quais são os limites que não dá para cruzar, tudo isso é vital para conseguir navegar bem desses ambientes que são complexos. E não perceber isso? Não perceber isso pode ser visto não só como uma gafe, um erro bobo, mas como falta de seriedade, ou até como uma ofensa mesmo. Nossa, essa análise realmente muda tudo. A gente sai de um simples, não quis tirar a foto, para uma teia super complexa de expectativas culturais, de consequências estratégicas. Exato. É muito interessante ver como quebrar uma regra que nem está escrita pode gerar uma reação tão forte, né? Baseado em costume, em hierarquia. É o poder da cultura. E isso faz um contraponto bem interessante para o nosso segundo tema de hoje, que são as regras bem explícitas escritas na lei que o Brasil está preparando para o mercado de aluguéis. Sim, aí já é outra esfera, né? A legal, a fiscal. Exato. Vamos sair dessa dinâmica de regras implícitas, culturais e mergulhar nas implicações bem concretas dessa nova legislação fiscal brasileira. Vamos lá. Bom, então agora a gente entra na reforma tributária brasileira. A gente está usando aqui um material que fala da Lei Complementar 24/2025. Isso. O nosso foco aqui é entender como essa reforma vai mexer com quem aluga imóvel ou quem é dono de imóvel para alugar. Um ponto que afeta muita gente. Muita gente. Mas, antes que o pessoal já comece a se preocupar com mudança para ontem, é super importante deixar claro o cronograma. Fundamental. Para o ano de 2025, agora, este ano, o cenário continua igual. As regras de hoje, da lei do inquilinato, sabe? Aquela 8245/91. A lei base. Continuam valendo. E o jeito de pagar imposto sobre o aluguel também não muda. Continua sendo pelo Imposto de Renda Pessoa Física, o IRPF. Aquela tabela progressiva que a gente já conhece. Ou seja, para 2025, quem aluga ou recebe aluguel pode respirar. Nada muda por enquanto. Exato. Para este ano, estabilidade nesse ponto. Precisamente, 2025 é tipo um ano de transição nesse aspecto. As regras do jogo para locador, para locatário, do ponto de vista do imposto e da lei agora, não mudam. Certo. Só que isso levanta uma questão importante, né? Sobre o que vem depois. O que está no horizonte, né? Exatamente. A reforma tributária, quando a gente olha para o mercado de aluguel, ela começa a pegar mesmo, a ficar mais visível a partir de 2026. É quando começa a implementação, aos poucos, daqueles novos impostos sobre consumo. O IBS e a CBS. Isso mesmo. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai juntar ICMS e ISS, né, os impostos estaduais e municipais. Certo. E a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir os federais, tipo PIS e COFINS. IBS e CBS são as siglas do momento, né? A gente tem ouvido falar bastante. Mas como que elas entram na história do aluguel? Porque hoje o aluguel é mais ligado ao imposto de renda, né? Essa é a grande virada, a mudança estrutural que as fontes apontam. A ideia é que a receita do aluguel, por ser vista como uma prestação de serviço ou o uso de um bem, vai passar a ser tributada também por esses novos impostos, o IBS e a CBS. Então vai ter mais imposto em cima. O material que a gente analisou indica uma possibilidade disso sim, de ter um aumento da carga tributária total sobre o rendimento do aluguel, principalmente para alguns perfis. Que perfis? Olha, proprietários que têm vários imóveis, sabe? Ou empresas que trabalham com locação, as pessoas jurídicas. Esses podem sentir um impacto maior. Entendi. Ainda tem muito detalhe para ser definido, né? Precisa de leis complementares para dizer as alíquotas certinhas, se vai ter algum regime diferente para alguns casos. Mas o sinal que está sendo dado é esse. A forma de tributar vai mudar e pode ficar mais caro em alguns casos, se comparar com o modelo de hoje, que é mais focado no IRPF para a pessoa física. E além dessa mudança nos impostos em si, com o IBS e CBS, parece que a reforma também vai trazer um jeito de fiscalizar mais de perto a partir de 2026, né? Usando uma ferramenta nova. Sim, esse é outro ponto-chave que o material destaca. É a criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB.
A previsão é que ele comece a funcionar também em 2026. CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro. E para que ele serve exatamente? A finalidade principal do CIB, pelo que as fontes indicam, é bem direta. É aumentar a eficiência da fiscalização dos impostos sobre as operações com imóveis, incluindo o aluguel, claro. Bem detalhado, de todos os imóveis. Um Big Data dos imóveis. Tipo isso. Isso permitiria para a Receita Federal e também para os fiscos dos estados e municípios cruzar informação de um jeito muito mais fácil e rápido do que hoje. Entendi. Pensa bem, dados de quem é o dono, das vendas, dos contratos de aluguel que foram registrados, tudo isso poderia ser comparado com o que a pessoa declarou no imposto de renda. Ah, o cruzamento de dados fica mais potente. Muito mais. Essa capacidade maior de cruzar dados deve dificultar bastante para quem hoje declara menos do que recebe ou nem declara nada do aluguel. É um aperto, sem dúvida, no controle sobre essas rendas. É uma ferramenta para trazer mais transparência e fazer o pessoal pagar o imposto certo no setor. Faz sentido. Então, resumindo, o que as fontes mostram para a gente sobre o mercado de aluguéis. A gente tem um 2025 que continua como está, com as regras da lei do inclinato e o imposto via IRPF, sem esquecer o IPTU, que segue lá com as regras de cada cidade. Ok, 2025 tranquilo. Mas, a partir de 2026 e se consolidando mais em 2027, o jogo muda bastante. Aí vem as novidades. Aí entram em cena o IBS e a CBS, incidindo sobre a receita do aluguel e com essa possibilidade de aumentar a conta para alguns, né? E junto vem o CIB para intensificar a fiscalização. Muita mudança junta. Bastante. E isso exige, não tem jeito, um novo olhar para o planejamento financeiro de quem é proprietário. Vai precisar analisar custo, ver se ainda compensa, talvez até ter que renegociar contrato, ou repensar como investir no mercado de locação. As regras fiscais do jogo estão mudando mesmo. Então, juntando tudo, o que isso significa? É interessante, né? De um lado, lá na Tailândia, a gente viu a força de uma regra que nem está escrita. Aquele contrato invisível de respeitar o anfitrião. Sim. Quebrar essa regra vira um problema de governança cultural, quase uma ameaça para o tal patrimônio estratégico da sociedade deles. A fiscalização ali é social, né? A punição pode ser ficar mal visto, perder status. Exato. A pressão vem do grupo. E do outro lado, no Brasil, a gente vê o Estado criando regras muito explícitas. Leis novas de imposto, IBS, CBS e ferramentas de controle como o CB. Tudo para regular e fiscalizar o mercado específico. Com multas, sanções legais. Tudo bem definido para quem não seguir. Exato. Sanções financeiras e legais. É um contraste muito interessante mesmo. Mas talvez o elo esteja justamente aí, sabe? Onde? Os dois casos, mesmo sendo tão diferentes no jeito como funcionam, no fundo, eles tratam de sistemas de regras. Sistemas que moldam como as pessoas agem e que geram consequências. Ah, interessante. Sistemas de regras. Um sistema é baseado na cultura, na tradição, no que fica implícito. E a força dele vem da coesão do grupo, de como as pessoas internalizam essas normas. O outro sistema é baseado na lei, no que está escrito, na regulação do Estado. E a força dele vem do poder do Estado de obrigar, de fiscalizar. Entendi a ligação. Mas os dois sistemas, tanto o cultural quanto o legal, exigem um tipo de alfabetização para a pessoa conseguir navegar bem. ignorar o contrato invisível lá na Tailândia pode ser tão ruim para os seus objetivos quanto ignorar as novas regras de imposto aqui no Brasil. Essa ideia de alfabetização para diferentes sistemas de regras faz muito sentido. Quer dizer que a gente tem que ficar ligado não só no que está escrito na lei, mas também no que está, digamos, escrito na cultura, né? Precisamente. Isso só reforça como é importante a gente sempre contextualizar as coisas. Não dá para olhar só para o evento solto. A foto que não foi tirada, a sigla nova do imposto. Temos que ir além. Temos que perguntar. Por quê? Por que aquela alienação cultural foi tão forte na Tailândia? Quais são os objetivos por trás dessa reforma fiscal no Brasil? Quais os efeitos que esperam dela? Certo. Quem olha só por cima vê um incidente aqui e uma lei ali. Quem analisa com mais atenção, usando as fontes que a gente tem, tenta entender as estruturas que estão por baixo, sejam elas culturais ou legais, e o que elas realmente significam na prática. A importância dos detalhes. A atenção aos detalhes, sim. As nuances da cultura, num caso, as especificidades da lei no outro.
É isso que permite não só entender o que aconteceu ou o que vai acontecer, mas também agir de um jeito mais estratégico, mais informado nesses cenários diferentes. Seja lá em Bangkok ou aqui em Brasília, entender as regras do jogo, as visíveis e as invisíveis, é fundamental. Excelente ponto. Então, para a gente recapitular rapidinho os pontos principais do que a gente analisou hoje, primeiro a gente viu a seriedade daquela quebra de protocolo no Miss Universo Tailândia. O desrespeito ao anfitrião. Isso, que não foi visto como um errinho qualquer, mas como uma questão séria de governança cultural e até de proteção de um patrimônio estratégico. Tudo por causa da importância enorme, hierárquica e cultural que o anfitrião tem lá. Exato. A dimensão cultural foi o ponto central ali. Depois a gente virou o foco para o Brasil. Olhamos para as mudanças grandes que a reforma tributária vai trazer para o mercado de aluguéis, mas só a partir de 2026. Certo, com a chegada do IBS e da CBS incidindo nessas receitas. E também com a criação daquele cadastro imobiliário brasileiro, o CIB, que vem para apertar a fiscalização e combater a sonegação de aluguel. Isso. Um cenário de mais controle e potencial mudança na carga tributária. E para a gente fechar, eu queria deixar uma reflexão, que surge justamente de colocar esses dois temas lado a lado, sabe? Uma reflexão inspirada no que a gente viu nas fontes hoje. Manda. Quantas outras dinâmicas, né? Sejam elas culturais, escondidas, tipo esse contrato invisível do respeito ao anfitrião, ou sejam estruturais, explícitas, como essas mudanças fiscais que estão vindo para o aluguel. Quantas dessas dinâmicas estão aí quietinhas, agindo por baixo da superfície, moldando como a gente interage, como os mercados funcionam, como a nossa vida anda? Boa pergunta. Será que a gente está prestando atenção suficiente nessas forças ou a gente só reage ao que está na cara, ao que é mais óbvio? E aí a gente perde a chance de entender melhor e de navegar melhor nesse mundo complexo que a gente vive. O mundo que é governado tanto por leis que estão no papel, quanto por códigos que não estão escritos em lugar nenhum. Fica aí o convite para a gente olhar mais fundo, né? Exatamente, fica o convite para olhar mais fundo.